Bom, olá galera, tudo bem? Bem-vindo aqui à aula 3, continuar dando a explicação daquela mesma obra para vocês, porque faltou alguns detalhes, e vamos também recapitular o que eu acho muito importante vocês gravar esse tipo de detalhe que eu considero muito importante para uma aula de pintura. Apesar de dizer, são detalhes, mas são detalhes que muitas vezes por aí o pessoal passa por cima tal, e é bom, é importante, são coisas muito importantes para um pintor saber que o que eu estou falando aqui ocorre em qualquer obra. A obra é luz e sombra, tudo é luz e sombra, então isso tem que ser aplicado de forma correta, porque senão a tua obra vai ficar tecnicamente errada, certo? Então vamos lá. Então, recapitulando, a obra é a mesma da aula passada, certo? Vocês estão vendo aqui, mas vamos começar de novo, mostrar como é que se começa um trabalho desses. O plano de fundo lá é o que vem primeiro. Então o que nós estamos vendo lá? Uma claridade, certo? Nós estamos vendo uma suposta mata entre neblinas, né? No meio de uma neblina, mas como é que se faz isso? Essa mata no meio de uma neblina, como é que se faz isso? Antes mesmo da gente fazer tudo isso aqui, ó, esse plano aqui, das árvores e o verde e tal, esse piso, tudo, nós vamos ter que construir esse plano aqui, lá no fundo, primeiro. Então, inicialmente, você pode até pintar a tela toda. Isso que você está vendo aqui pode ser pintar até para, sei lá, a porosidade do tecido, pode pintar a tela toda e depois vir com esse piso aqui, com essa divisão aqui, tá vendo? Esse perímetro aqui. Então, como é que se faz isso? Eu vou pegar esse azul, que nesse caso eu usei azul da Prússia com branco, e um pouquinho de gris neutro. O gris neutro é um cinza clarinho, tá? Existe o gris de pane e o gris neutro. No caso aqui usei o gris neutro. E construir esse azul que você está vendo aqui, ó. Tá? Tudo bem? E para fazer essa parte mais escura que vocês estão vendo aqui, dando ideia de uma mata em profundidade, tá? Fica esse mistério mesmo, né? Porque a neblina tampa tudo, mas isso aqui acontece na natureza. E a sua obra tem que estar bem perto da natureza, o máximo possível, né? Lembrando que a vista humana, ela, ao longe, o verde acaba ficando azulado. Vocês podem prestar atenção, por causa dos raios ultravioleta que acontecem na natureza, acaba ficando acinzentado e azulado, certo? Isso é um fenômeno que acontece com a vista humana, porque ela enxerga dessa maneira. E como é que se faz isso? Bom, eu criei na palheta as seguintes cores. O verde, no caso aqui eu usei o Vessi, ou vocês poderiam estar usando também o verde esmeralda, com o vermelho, carmim, depois um clareamento com branco e o gris neutro. Vai clareando essa mistura, dando um pouco de azul, que o azul pode ser o azul cobalto, nessa mistura, e clareando na palheta. Isso aí nós vamos ver mais lá para frente, ao vivo, com a própria palheta, eu vou misturar ao vivo e a cores. Então o que acontece? Esse verde com vermelho e cinza e azul vai tomando essa cor aqui. Aí adiciona branco até atingir esse acinzentado e azulado que vocês estão vendo aqui. Aí aplica com pincel de forma uniforme, esquece essas árvores, tá? Em todo o quadro. Espera alguns minutos para secar e aí então vamos começar a construir essas árvores aqui. Uma coisa interessante. Entendeu?
como é que dá essa distância daquela árvore que você apontou para as outras da frente e o fundo dessa distância? Não, então, a distância é dada por duas perspectivas, certo? Uma é a base desta árvore, pode ver que ela está acima desta, tal. Essa está aqui e essa está mais acima. Então, isso daqui criou o quê? Uma linha aqui e outra linha aqui. São paralelas. Paralela na perspectiva, elas acabam dando ideia de que se encontram lá. Na verdade, a paralela nunca se encontra, mas isso aqui é uma perspectiva geométrica, ó. Essa linha e essa linha. E aí você obedece. Essa árvore está mais longe, então ela vai ter a tonalidade mais clara do que essa, por causa da perspectiva de cor. No caso aqui nós estamos vendo uma perspectiva de cor ainda lá no fundo. Então é essa tonalidade dessa mata de fundo, mais a tonalidade das árvores, é que vão me dar a dimensão, a perspectiva de profundidade aqui nesse quadro. Então quem olhar o quadro daqui vai ver que ele tem uma profundidade lá. É isso que torna a profundidade. É lógico que se eu fizer esta árvore aqui com a mesma cor dessa e a base dela aqui, ela vai estar do lado. Ela não vai estar mais no fundo. Ela vai estar aqui. Então é bom prestar atenção nisso. A perspectiva tem que ser obedecida, certo? Senão, então aqui o nosso ponto de fuga. Porque se eu fizer esta árvore aqui, ela vai estar do lado. Se eu fizer a cor dela mais escura, ela vai ficar bem do lado mesmo. Não, a minha ideia é jogar ela para o fundo. Lá para o fundo. Então é por isso que ela tem a tonalidade mais clara e a base dela mais longe, tá? A mesma coisa acontece com esta árvore, com essa daqui também. Eu tenho essa e essa. Essas duas aqui estão do lado uma da outra. Essa já não, está bem mais aqui na frente. Tudo bem? Deu para entender, né? Nós vamos ver isso aí no futuro. Nas próximas aulas eu vou ver isso na prática, pintando realmente, tá? Mas essa explicação que eu estou dando agora é muito importante saber por quê. Outra coisa, eu falei que sombra e luz, né? O quadro é sombra e luz. Então vocês estão vendo aqui, né? Uma tangente aqui nesta árvore mais clarinha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui supõe o quê? Que a nossa luz está vindo da esquerda para a direita, daqui para cá. Então tudo no quadro tem que estar ligado à luz da esquerda para a direita. Então a luz atinge esta árvore, atinge esta árvore, atinge aqui, aqui. Cuidado para não inverter e não colocar a luz aqui e outra luz aqui. Eu já vi isso em quadro exposto aí, isso é tecnicamente errado, tá? Então supondo que entre as folhas escapa essa luz que vem daqui para cá. Essa luz, essa que pega aqui na terra, essa aqui que faz o observador entender que a luz está entrando da esquerda para a direita. Isso é muito importante. Então aqui temos luz, nessa árvore aqui, ó, a luz, aqui temos luz. E logo, claro que à direita nós temos a sombra. Então esse lado da árvore é mais escuro. Aqui e aqui é mais escuro. E o que faz a árvore ficar cilíndrica? É uma cor média aqui no meio, tá? Se eu colocar um escuro aqui no meio, eu crio o quê? Uma profundidade. O escuro faz profundidade e o claro traz para frente, entendeu? Se você quer clarear alguma coisa, você joga uma luz aqui. Então aqui está mais claro que aqui, logo a árvore me parece mais para cá, certo? Então é isso que eu queria falar hoje para vocês. Para finalizar, quando se faz esse verde aqui, só para lembrar mais uma vez, eu uso o verde, no caso pode ser o verde esmeralda ou mesmo o verde versi, com o vermelho carmim, ou pode ser também um magenta, pode ser também um alizarim, crimson, mas então eu misturando o verde com o vermelho carmim, no caso,
eu vou criar um verde bem escuro. Eu vou criar esse verde aqui, ó, que está aqui no fundão aqui, ó. O que está lá mais no fundo, tá vendo? Esse tá aqui, ó, esse. Primeiro faz tudo essa cor aqui, tudo igual. E depois, para mim criar essa cor o verde mais claro, para dar profundidade nas folhas, aí então eu vou usar outra tonalidade de verde que eu gostaria, que é o verde misturado, né, que dá próximo ao verde musgo, e que eu queria ver isso na próxima aula, fazer na prática isso daí, tá bom? Na prática vocês vão entender melhor. Eu falo aqui, pode-se atingir vários tons de verde, né? Um verde mais azulado, um verde mais queimado. Então, quando você está criando uma paisagem de crepúsculo, de pôr de sol, você está com o sol mais avermelhado, lógico que você vai usar um verde mais queimado também, tá certo? E quando é uma paisagem matutina, de manhã, então eu uso já um verde mais com azul, misturado com azul. Agora, essas misturas a gente faz de acordo com o momento do quadro. Então lembrando aqui, nós temos vendo aqui um piso recebendo uma luz intensa lá no fundo. Então logo eu trabalhei com a cor, no caso aqui eu trabalhei com ocre branco e um pouquinho de vermelho Veneza ou de terra de cena natural. Eu atingi essa cor aqui com bastante branco, certo? E logicamente ao fazer esse verde aqui, eu trabalhei com esse verde da folha aqui com bastante branco. Eu atingi com um pouquinho de verde inglês, isso vocês também vão ver na prática, para fazer esse verde mais claro lá do fundo, certo? Muito branco, dando aspecto de luz atrás das árvores, certo? E isso faz o quê? Dá um contraste com essa sombra de verde escuro aqui. Então, essa sombra valoriza o sol lá atrás e vice-versa, tá? Trabalhando sempre, importante trabalhar sempre com a mesma paleta de cor aqui. Você não pode misturar mais essa paleta. Depois que atingiu essa cor para este quadro, não pode mais mudar a paleta. E o piso aqui, tem várias maneiras, tem várias cores que você pode fazer aqui. Pode fazer uma terra um pouco mais avermelhada, certo? Uma terra mais amarelada. Isso aí você cria na hora, depende da referência que você tem no momento. E lembrando que trabalhar com uma referência é sempre melhor do que inventar quadros, certo? Você pode eventualmente criar de acordo com lembranças que você tem de algum lugar, mas o ideal mesmo é, como pintor, ir num determinado lugar, tirar a foto da paisagem e voltar para casa e pintar usando aquela foto como referência. Aí você não tem como errar, certo? Porque se está tentando lembrar de como era tal, pode esquecer alguns detalhes, certo? Agora, o que eu joguei no chão aqui, essas folhas e esses galhos, porque isso veio da minha cabeça, porque isso ocorre na natureza. Não é possível você ir para algum lugar de mata virgem, de mata, e não ter folhas caídas no chão, não ter nada lá, está tudo limpinho. Não, isso não existe praticamente, né? Geralmente, tudo isso que está acontecendo aqui, vocês vão ver ao vivo, onde vocês forem. Sempre é bom mais detalhes, quanto mais detalhe melhor.